Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriele, eu sou a fundadora do projeto Onyx, como vocês já me conhecem nos outros vídeos, e hoje eu tô trazendo mais um assunto de segurança do trabalho para vocês. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho do que é o checklist de inspeção de segurança, como ele é aplicado, na prática como eu já tive contato com esse formulário, e eu vou contar um pouquinho de tudo para vocês. Bom, o que é um checklist? O checklist, ele nada mais é que um formulário onde a gente faz uma avaliação detalhada de um procedimento, de um equipamento ou de um local de trabalho onde a gente quer exercer uma atividade, para garantir que esse equipamento, local ou procedimento esteja de acordo com as normas de segurança e esteja seguindo todos os requisitos que a gente precisa para não ter nenhum risco de ocorrer algum acidente ou de acontecer alguma coisa grave pela falta da inspeção antes de começar uma atividade. Qual que é o objetivo do checklist? O objetivo desse checklist é justamente o que eu falei, é identificar um risco pré-existente no local, no equipamento ou no procedimento, para que antes da atividade ser exercida não tenha perigo de acontecer qualquer tipo de acidente nesse local. Então, por exemplo, assim, quando a gente faz um checklist, a gente está fazendo a prevenção de possíveis acidentes e protegendo nossos trabalhadores, porque a gente está tentando deixar o equipamento, o procedimento e o local o mais seguro possível para que esse trabalhador ele não corra nenhum risco de vida, não se machuque, não pegue nenhuma doença e acabe tendo que se afastar do trabalho por esse motivo. A gente faz o checklist também para identificar falhas e para a gente poder melhorar, fazer uma melhoria contínua das nossas atividades e dos nossos procedimentos. Então, por exemplo, assim, o checklist ele não precisa ser necessariamente aplicado só porque tem que ver se as normas estão sendo seguidas. Sim, isso é uma regra. A gente aplica o checklist para realmente saber se o procedimento ele está seguindo as normas de segurança. Mas o checklist ele também pode ser utilizado como uma ferramenta de melhoria contínua. Por exemplo, assim, eu estou tendo um equipamento que toda hora ele estraga. Estou tendo uma máquina que toda hora eu preciso fazer manutenção dela porque ela está dando problema muitas vezes. Bom, então, além de eu fazer o checklist para ver se ela está seguindo as normas de segurança para o meu trabalhador usar, eu vou também aproveitar esse checklist para fazer uma melhoria contínua. Daqui a pouco eu vou acrescentar mais pontos no meu checklist para mim ver o que mais está faltando para essa máquina. Então, por exemplo, assim, o meu checklist é ver se a máquina tem tudo, mas aí eu vou dar mais uma olhada a fundo e ver por que essa máquina está estragando tantas vezes. Tá faltando trocar peças, precisa trocar peças mais vezes, precisa fazer manutenções mais vezes. Será que o meu colaborador ele está usando a máquina da forma certa? Porque, por exemplo, assim, uma máquina, um equipamento, quando ele apresenta falhas, muitas vezes pode não ser só por causa do equipamento em si. Pode ser que o colaborador ele não está usando o equipamento da maneira correta, não está fazendo os procedimentos da maneira correta por uma falha do colaborador que ou não foi bem treinado ou não entendeu o treinamento e está fazendo de um jeito que não é para ser feito. Então, a gente precisa explicar e treinar os colaboradores sempre. E quando a gente apresenta uma falha, a gente precisa verificar se essa falha ela vem do procedimento que está dando errado, ela vem do equipamento que precisa ser feito manutenções ou precisa de uma atenção, ou essa falha ela é uma falha humana, ela é uma falha por causa de um colaborador que não está bem treinado, de um colaborador que não está sabendo lidar com ela, então ele precisa ter mais informações, ter mais treinamentos, algo desse tipo. Então, por exemplo, assim, eu trabalhei numa empresa que trabalhava com transporte de produtos químicos. O ramo do transporte de produtos químicos, ele precisa ter um cuidado excepcional, porque qualquer coisinha, qualquer problema, qualquer falha pode dar uma explosão num caminhão, pode ocorrer um acidente muito grave. Inclusive, eu presenciei, enquanto eu trabalhava nessa empresa, um sinistro de um caminhão que ele tombou. Teve que ser feito baldeamento de carga, vazou um pouco da carga na estrada, a gente teve que fazer
contato com o pessoal do IBAMA para ver se a área não tinha sido contaminada. Tivemos que fazer várias coisas por causa desse sinistro. Então, por isso que precisa ser tudo muito bem analisado. E, além disso, a carga e descarga dos produtos químicos de onde eu trabalhei aconteceu nas empresas que todo mundo conhece, né, que são empresas muito grandes, que são a Braskem, a CMPC e a Inova. E tinha também a Brenntag, que é uma empresa que também eu conheço bastante, assim, por ela ser bem grande. Ela tem bastante transportadoras que transportam químicos para ela. E o que acontece? A Braskem, a Inova e a CMPC e a Brenntag são empresas que, além do transportador ter que fazer o seu próprio checklist no caminhão, quando chega lá para carregar ou descarregar, a própria empresa de lá faz outro checklist. E eles são muito rigorosos com esse checklist. Então, por exemplo, assim, se o caminhão chega lá com uma lanterna quebrada, ele já não carrega ou descarrega. Se o colaborador chega lá com EPI faltando, ele já não carrega ou descarrega. O caminhão precisa voltar para a base e organizar o que ficou errado e aí voltar para carregar ou descarregar. Então, por exemplo, assim, eles são bem rigorosos e é para isso que o checklist serve. É claro que nesse caso, às vezes a gente fazia o checklist na empresa, tava tudo certo, só que por ser longe da empresa até a base da Braskem, CMPC e Nova, acaba que com a trepidação do caminhão poderia quebrar uma lanterna, poderia acontecer alguma coisa desse tipo. Então, quando era uma situação pequena, o colaborador ele já tinha que estar treinado e preparado para, por exemplo, assim, no meio do caminho estragou uma lanterna, não está funcionando quando eles fizeram o teste. O colaborador já tinha que ter para trocar, para funcionar, para ele poder carregar ou descarregar. E aí, por isso também que nós fazíamos o checklist na nossa empresa, para verificar se dentro do caminhão o colaborador teria tudo o que ele precisasse. Então, se ele precisasse trocar uma lanterna, ele tinha tudo? Se ele precisasse trocar uma sinalização do caminhão, a placa do combustível, ele tinha outras placas? Ele precisa usar todos os EPIs para entrar lá na Braskem. Ele tinha os EPIs para entrar na parte de carga e descarga que precisava? Então, tudo isso, a gente fazia um checklist e a Braskem, a CMPC e a Inova faziam outro checklist para reconfirmar o que nós já tínhamos confirmado e acontecer de ver algum erro que poderia ter. Bom, e como eu relatei nessa minha experiência, né, entra já nas formas de aplicação do checklist. Então, por exemplo, assim, o ideal é que o checklist ele seja aplicado antes de iniciar qualquer atividade, para você poder analisar se aquela atividade vai poder ser iniciada, analisar todos os itens que vão ser inspecionados com muita cautela. Então, assim, de preferência não fazer checklist correndo. E fazer checklist só para cumprir porque precisa, porque me mandaram. Não, precisa fazer o checklist com calma e analisar tudo que realmente deve ser analisado. E preencher o formulário de forma correta, de forma legível, anotar todas as informações que precisa, preencher certinho e assinar, principalmente assinar. Quem aplica o checklist, quem faz o checklist, essa pessoa precisa assinar esse checklist, porque esses checklists eles são arquivados, porque quando a empresa passa por uma fiscalização e o fiscal exige de ver esse checklist, ele precisa estar assinado, porque se ele não tiver assinado, ele não é válido, porque para a fiscalização, documentos são válidos se eles estão devidamente assinados onde precisam assinar. Se o documento não está assinado, para a fiscalização ele não vale. E o checklist ele pode ser realizado por um funcionário treinado, por um engenheiro de segurança, por um técnico ou por uma pessoa da brigada de incêndio. Depende de qual atividade, demanda, né, qual pessoa, mas se a pessoa estiver bem treinada e souber fazer um checklist, não há impedimento dela fazer. Aqui eu trouxe alguns exemplos para finalizar de tipos de checklist que são mais conhecidos, que é o dos extintores de incêndio, checklist de materiais, checklist de hidrantes, veículos ou kits de primeiros socorros. No próximo vídeo, daí eu vou falar um pouquinho sobre os riscos ocupacionais, que também podem ser analisados dentro dos checklists.